Fala, concurseiro! Como anda seus estudos? Firme e forte? Tem que estar aí na caminhada, não pode deixar a peteca cair nessa reta final de estudos, hein, concurseiro? Concurso é pra todos, só depende de você. Quanto mais você estudar, mais rápido você chega lá. Vamos estudar então? Bora pra aula? Vamos lá, professor. Na nossa última aula, estávamos falando sobre as barreiras. Está lembrado? Tá? Se não tá, é hora de se preocupar e volta lá no texto legal e dá uma olhadinha, hein? Barreiras, vamos lá. E o professor te falou o método mnemônico para você lembrar das barreiras. Qual era o método? Não se esqueça, ataque tu, tá certo? Ataque tu e vamos tratar agora cada uma dessas barreiras. Vamos lá, vamos começar pelas barreiras arquitetônicas. Barreiras arquitetônicas. Segundo a lei, barreiras arquitetônicas são as existentes nos edifícios públicos e privados. Vou facilitar a sua vida, hein? A maior dificuldade, o pessoal erra muito esse tipo de questão, porque ele confunde o quê? Ele confunde a barreira urbanística com a barreira arquitetônica. Olha o que a barreira urbanística ela é. São as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Então é um pouquinho parecido com as barreiras arquitetônicas e por isso que o pessoal confunde. Mas são coisas diferentes, tá certo? São coisas diferentes. E eu vou facilitar muito sua vida aqui, hein, ó. Lembra, barreira arquitetônica é aquela que ocorre dentro dos edifícios públicos ou privados. Enquanto que as barreiras urbanísticas são aquelas barreiras que ocorrem do lado de fora dos edifícios. Então são aquelas barreiras existentes nos espaços que interligam os edifícios das cidades, como parques, ruas, avenidas, estradas, tá certo? Já a barreira arquitetônica não. A barreira arquitetônica é aquela barreira dentro dos edifícios públicos e privados. Então vamos lá, eu vou dar alguns exemplos e você vai ter que enquadrar se é urbanística ou se é arquitetônica, tá? Vamos lá. Um poste no meio da calçada. Poste no meio da calçada é barreira urbanística, porque está do lado de fora. Uma calçada esburacada. Uma calçada esburacada é o quê? Também barreira urbanística, porque está do lado de fora dos edifícios. Agora vamos dar um outro exemplo. Vamos lá. A ausência de botão em braille nos elevadores. A ausência de botão em braille nos elevadores é um exemplo de barreira arquitetônica, porque ela ocorre dentro dos edifícios públicos e privados. Ou ainda, a ausência de elevadores mesmo. A ausência de elevadores. Então, não tem o elevador, só tem escadas, por exemplo. É um outro exemplo de barreira arquitetônica. Então, não confunde. Barreira arquitetônica dentro dos edifícios públicos e privados. Barreiras urbanísticas, aquelas que estão do lado de fora dos ambientes públicos ou privados. Barreiras nos transportes, professor. Barreiras nos transportes são aquelas barreiras existentes nos meios e sistemas de transporte. Então vamos lá, vamos dar um exemplo para você entender o que o professor está dizendo. A ausência de ônibus, tá, adaptados para cadeirantes. Então, a ausência daqueles ônibus que possuem o elevador para que uma pessoa com deficiência possa entrar. E mais do que entrar, se você notar, existe um local dentro do rodoviário que ele vai lhe dispor, do transporte rodoviário, né, do ônibus, que ele vai ter um espacinho ali para a pessoa que é cadeirante. Por quê? Não adianta ter o elevador para subir ela até o ônibus e ela ter que seguir viagem no meio de todas as pessoas ali, se colocando a sua integridade física, colocando o seu patrimônio em risco. Então tem que ter um local adequado para ela seguir viagem. Então tem o espacinho onde ela vai poder colocar o seu cinto de segurança, e somente após ela entrar, se alocar, colocar o cinto é que o motorista do ônibus vai seguir viagem. Então quando nós não temos um ônibus adaptado para a pessoa com deficiência, isso é um exemplo de barreiras no transportes. Ou outro exemplo ainda, tem algumas, o metrô ainda é um pouquinho mais raro acontecer isso. Agora, tem algumas estações de trem na qual há um vão muito grande entre a plataforma de embarque
e o carro, o trem propriamente dito. Então, se você pega um vão muito grande, uma pessoa com deficiência visual pode cair lá. Uma pessoa cadeirante pode cair lá. Então, vejam, são todos exemplos de barreiras nos transportes, tá certo? Barreiras nos transportes. Então, são aquelas existentes nos sistemas e meios de transporte, tá? Professor, na minha prova, cai caso prático? Dificilmente, não tem caído, tá? O que tem caído é o quê? Esse conceito que o professor está colocando na projeção para você, que é o quê? A letra da lei, é o que tem caído em prova. Eu dou exemplo por quê, então? Para você entender. Se eu não der exemplo, você não vai materializar esse conhecimento teórico. Você precisa do exemplo para entender na prática como funciona. Mas normalmente não. Mas se também cair um caso prático, eu tenho minha consciência tranquila, porque eu sei que eu proporcionei condições suficientes para você gabaritar aí a matéria. Então, vamos estudar. Vamos lá. Bora lá. Então, barreiras agora nas comunicações e na informação. Barreiras nas comunicações e na informação é o seguinte. Vamos lá. Como que funciona um processo de comunicação? Vamos lá. O professor vai mostrar aqui para você como que funciona o processo de comunicação. Já disse que eu não sou bom desenhista, eu acho que você já percebeu isso, né? Vamos lá, vai. Aqui era para ser uma pessoa, né? Era para ser, né? Professor, ainda bem que o professor foi para a área jurídica, né? Vamos lá. Aqui você tem uma pessoa e aqui você tem outra pessoa, né? Vamos lá. O processo de comunicação, ele é bem simples, né? Você tem lá uma pessoa que funciona como emissor e você tem lá uma outra pessoa que vai funcionar como o receptor. Aí o que acontece? O emissor, ele vai escolher um código, na qual ele vai transformar aquela informação. Através desse código, ele vai escolher um canal. Aí ele escolhe um canal para transmitir a comunicação. Só que o receptor, ele vai ter que conhecer esse mesmo código utilizado pelo emissor para decodificar a informação e abstrair essa informação. Depois disso, existe aqui o que nós chamamos de feedback, tá certo? Que nada mais é do que o retorno que o receptor vai passar para o emissor, dizendo que compreendeu ou não a informação que está sendo dita, tá? Isso basicamente é o processo de comunicação. Então, qualquer tipo de barreira ou impedimento que possa ocorrer nesse processo, a gente vai dizer que é uma barreira à comunicação. Por exemplo, ausência de servidores nos tribunais que estejam habilitados para uso e interpretação da linguagem do Braille. Braille é a língua brasileira de... no Libras. O Libras é a língua brasileira de sinais, tá certo? Então o Libras é a língua que é utilizada com aquelas pessoas que possuem deficiência auditiva. Então é a língua de sinais, tá certo? Então vejam que quando você não tem um servidor habilitado no tribunal, ou no Poder Judiciário como um todo, se você não tem servidores que estejam habilitados para usar e interpretar a linguagem do Libras, isso vai ocasionar o quê? Uma barreira à comunicação, porque aquela pessoa não vai conseguir nem passar informação e nem receber informações do Poder Judiciário. Ou ainda, outro exemplo de barreira na comunicação. É muito comum nos órgãos públicos que você tenha o quê? O itinerário. Então você entra lá no órgão público, aí tem uma plaquinha contendo o itinerário do órgão. Olha, primeiro andar você faz isso, segundo andar você faz aquilo, terceiro andar é isso, quarto andar aquilo, legal. Aí eu te falo, de que adianta esse itinerário se chega lá uma pessoa com deficiência visual e ela não vai conseguir ler o que está escrito? Então você precisa do itinerário em braille ou ainda digitalizado, né, de modo que a pessoa consiga ouvir o que está escrito no itinerário. Então, tem diversas maneiras que você vai adotar para promover a acessibilidade, mas a ausência desse itinerário em braille, por exemplo, é uma espécie de barreira à comunicação, porque a pessoa isso vai interferir nesse processo de comunicação. E aí você guarda esse desenho bonito aqui que o professor fez, tá certo? Por quê? Porque esse desenho você vai usar também quando a gente for trazer o conceito de comunicação, tá? Aí você usa ele também. Legal, professor. Então, vejam, tá? Que
Conforme eu estava falando aqui com você, tudo essas barreiras, esses entraves, esses obstáculos que ocorrerão dentro do processo comunicacional ou no recebimento e repasse de informações, nós iremos classificar como barreiras na comunicação ou na informação. Então lembra, a ausência de servidores capacitados para uso e interpretação de Libras é um dos exemplos. Em decorrência disso, tá? Para romper esse tipo de barreira, que é a barreira na comunicação, que o CNJ, lá na Resolução 230, determinou que pelo menos 5% dos servidores deverão estar capacitados para o uso e interpretação de Libras, tá? Então é para justamente romper essa barreira à comunicação. Como é que tá na norma? Vamos ver? Vamos ver a norminha? Vamos lá. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Barreira atitudinal, professor. O que é a barreira atitudinal? Lembra, a barreira atitudinal, como o próprio nome diz, se refere ao quê? A atitudes, tá certo? Então, barreiras atitudinais são aquelas atitudes, aqueles comportamentos que vão provocar, tá certo? Esses obstáculos ao exercício de um direito fundamental. Vamos lá, vou te dar um exemplo e vou te dar 2 exemplos para você entender. Primeiro deles eu já dei. Quando você pega lá o cidadão abençoado, né, vai lá e para em cima da calçada, bem em cima do piso tátil. Como que a pessoa lá com deficiência visual, ela vai conseguir andar na calçada? Ela não vai, tá certo? Ela não vai. Então, isso não seria barreira arquitetônica, urbanística, professor? Não. Por quê? Isso não é urbanística. Não foi o Estado ou alguém que colocou, e sim a pessoa que parou ali, tá certo? Então isso foi o quê? Um comportamento. Foi uma atitude. Então, isso é uma barreira atitudinal. Outro exemplo ainda. Imagina lá que você está em uma reunião de trabalho, tá certo? E aí o chefe possibilitou que as pessoas se manifestassem. O chefe falou, alguém tem aí alguma opinião, tem alguma sugestão para fazer? Aí tem lá a pessoa que é deficiente, ela não consegue falar, por exemplo, né? Ela teve lá uma paralisia cerebral e isso impediu que ela conseguisse movimentar o seu aparelho fonético, o seu aparelho, né, vocal para conseguir falar. Ela não consegue falar, por exemplo, tá? Ela é muda, tá? Vejam que nessa hipótese, aí a pessoa vai querer se manifestar. Aí tem lá um cidadão, né? É outro abençoado que fala o seguinte: vai, ô mudinho, você vai falar o quê? Cala a boca, vai pra casa, né? Então vejam, isso é uma atitude, um comportamento que está impedindo um direito fundamental, que é a liberdade de expressão, tá certo? Que foi possibilitado ainda pelo chefe que as pessoas se manifestassem, e ele está, com a sua atitude, impedindo que essa pessoa com deficiência exerça em plenitude o seu direito fundamental de se expressar, de se comunicar, tá certo? Então, isso tudo são exemplos de barreiras atitudinais. Como que tá na norma? Vamos lá para você gabaritar? Vamos ler lá. Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Barreiras tecnológicas. Vamos tratar agora da última das barreiras aqui, que são as barreiras tecnológicas. Barreiras tecnológicas são aquelas barreiras que impedem ou dificultam o acesso às tecnologias. Vamos lá, vamos para o exemplo para você entender. Tá vendo como é diferente você estudar uma matéria? Quando você estiver estudando, procure estudar desse jeito que o professor vem passar para você aqui. Porque você já notou que estudar com exemplos é bem diferente de você estudar só a letra da lei? Você enxerga de maneira prática como que aquilo acontece. Então, sempre que você está estudando uma matéria que você tiver com dificuldade de entender, uma das principais formas de estudo que você vai ter que adotar vai ser o quê? Desenha a letra da lei, traz exemplo prático. Isso é fundamental para você entender. Quando você lê a lei e para pensar num exemplo prático, você está fazendo o quê? Você está falando, opa, peraí, vai devagar que eu estou vendo se eu entendi. É mais ou menos por aí. Então, quando você imagina um caso prático, você está realmente entendendo a essência da lei. Você está interpretando ela. E esse é o papel do operador do direito. O operador do direito nada mais faz do que interpretar a lei. Tá certo? Legal. Então, professor, vamos lá. Então, a barreira à tecnologia é essa.
são essas barreiras que impedem o acesso a determinadas tecnologias. Vamos lá, por exemplo, o seguinte. Uma pessoa que não tem as mãos, uma pessoa que não tem as mãos, ela consegue operar um sistema computadorizado? O que você acha? Aí você vai me dizer, não, tá errado, ela consegue operar um sistema computadorizado. Você tem aí diversas ferramentas de tecnologia assistiva que vão propiciar isso. Ela consegue, por exemplo, através da utilização de um joystick. Tá? É como se fosse um joystick que aquela pessoa vai operar e ela vai conseguir manipular o sistema computadorizado. Aí eu te falo, legal, só que aí o que acontece? Imagina que um determinado órgão público, o dirigente ele faz o seguinte, ele vai lá e compra um determinado sistema para utilizar no órgão público, só que esse sistema ele não suporta o uso desse joystick, por exemplo. Ele não permite que essa pessoa consiga utilizar esse sistema com o joystick. Então, isso é um exemplo do quê? De barreiras, tá certo? Tecnológicas. Esse é o exemplo de barreira tecnológica, tá? Porque está impedindo, está dificultando o acesso da pessoa com deficiência a esta tecnologia. Legal, então, lembrar barreiras, ataque tu. E aí lembrar do conceito de cada uma delas. Tá vendo como é simples? Agora você acredita que vai gabaritar essa matéria? Ah, mas eu não tenho dúvida, hein? Eu não tenho dúvida. Agora eu não quero que você tenha dúvida também. Vamos lá. Vamos continuar os nossos estudos aqui. Vamos lá, professor. Vamos falar um pouquinho agora sobre... Opa! Vamos continuar aqui os nossos estudos e vamos falar sobre o conceito de comunicação. Tá certo? O conceito de comunicação previsto no inciso 5 do artigo 3º da Lei 13.146. Comunicação. Como eu disse pra você, a comunicação, e eu coloquei naquele desenho lindo que o professor fez, né? Merece um prêmio esse desenho aqui. Vamos lá. É o seguinte, é isso que é o processo de comunicação. Uma pessoa vai... Quer passar uma informação, ela escolhe um código, transmite por um canal, o receptor decodifica essa mensagem, interpreta a informação e passa o seu feedback. Isso é comunicação. Tá? Então vejam que o conceito que a lei vai trazer, ele não se restringe à comunicação escrita, ele não se restringe à comunicação falada, não. O conceito de comunicação, ele engloba muito mais do que isso. Ele engloba toda a forma de comunicação, toda a forma de interação entre os cidadãos. Então a gente vai incluir dentro desse conceito de comunicação línguas faladas e não faladas, língua de sinais, o braille, ou mais do que isso ainda, os caracteres aumentativos ou ampliativos das letras, ou seja, aumentar o tamanho da letra, o código da letra para que ela fique mais visível. Por quê? Pessoa com deficiência visual, para caracterizar uma pessoa com deficiência visual, isso não quer dizer somente o cego, a pessoa que tem a cegueira total. Não, a deficiência visual, ela é a perda da acuidade visual em um determinado grau. Então, nós também temos o quê? A baixa visão. Tem pessoas que são deficientes visuais, mas que não têm a cegueira total, ele tem baixa visão. Então, através da utilização de caracteres ampliados, ele consegue ler um pouquinho mais do que as outras pessoas, tá certo? Eu vou dar um exemplo de aluno, eu já tive aluno, tá certo? Que ele tinha deficiência visual, ele já era concursado, tá certo? Em um determinado cargo público, ele estava estudando para outro cargo público e ele era deficiente visual. E ele conseguia ler? Ele conseguia, ele tinha baixa visão. Só que o que acontece? Ele pedia para que nós imprimíssemos lá o material para ele sempre em um código maior, e mesmo com esse código maior, utilizando esses caracteres aumentados, ele ainda precisava usar uma lupa para conseguir ler, porque ele tinha realmente deficiência visual, não era mentira dele, tá certo? Então, era um obstáculo que ele tinha, um obstáculo que ele enfrentava no dia a dia, e nem por isso ele deixou de correr atrás, nem por isso ele já estava concursado, estava crescendo no serviço público. Então, olha aí, é para todos. Basta a gente correr atrás, basta a gente se dedicar que a gente chega lá, tá certo? O que a gente tem que parar é de arrumar desculpa, né? A gente adora arrumar desculpa, dizer que a culpa é do nosso filho, a culpa é da mulher, a culpa é do meu pai que nunca me colocou numa escola, particular quando eu estudava. Não, cara, o passado acabou. Não tem como reclamar dele. O que você faz é aprender. Olha pra frente. Se você quer um futuro diferente, mude o seu presente. Não adianta reclamar do passado. Reclamar do passado não muda em nada o seu futuro. Só muda se você tiver uma atitude diferente. Albert Einstein dizia pra gente que loucura é você
fazer todas as coisas as mesmas coisas todos os dias e imaginar que isso terá um resultado diferente, né? Então, se você tem aquela mesma atitude todo dia, você vai ter o mesmo resultado. Mas você já está fazendo diferente porque você está aqui assistindo as nossas aulas. Então, continue, tá certo? Assistindo, continue os seus estudos, que eu não tenho dúvida que nós vamos chegar lá. Então, voltando aqui à comunicação, é isso, tá certo? A comunicação é toda essa forma de interação. Então, vai abranger as línguas, inclusive a língua de sinais, o Libras, visualização de textos, Braille, sistema de sinalização ou comunicação tátil. Como assim, professor? Imagina uma pessoa que ela é deficiente auditivo, tá? Ela não ouve e ela também é deficiente visual. Ela não ouve e não enxerga. Como que você se comunica com essa pessoa? É difícil? Você vai se comunicar através da comunicação tátil. Então é o tato. Você utiliza o tato para se comunicar com essa pessoa. É isso que é a comunicação tátil. Os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, sistemas auditivos e meios de voz digitalizados, os meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Então, é o conceito que o professor falou. Nada mais é do que esse desenho aqui. É a interação das pessoas. Então, toda forma de comunicação, toda forma de interação, não importa se é só língua falada ou não. E aí, aqui o que eles têm feito? Ou confunde com os conceitos das outras nomenclaturas, ou ele pega só uma parte e fala: a comunicação é somente a língua falada, a comunicação é somente a língua não falada. A gente já viu que não. Abrange toda forma de interação entre os cidadãos, tá? Legal! Então, na aula de hoje, a gente já viu um pouquinho mais sobre as nomenclaturas do artigo 3º do Estatuto. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar esmiuçando aqui esses conceitos, essas nomenclaturas, para você não ter nenhuma dificuldade e você conseguir realizar aí os seus sonhos, tá certo? Foi um grande prazer estar aqui nesse bloco de aulas com você. Meu nome é Evandro Musi e eu quero lhe desejar um excelente dia de estudo concurseiro. Até a nossa próxima aula.